Salve, salve, galerinha! Vamos dar continuidade às nossas aulinhas de matemática para o 9º ano. Sabe? Estoura! E a gente vai falar da geometria plana. Pois é, vamos falar principalmente dos polígonos. Essa aulinha a gente vai ver a definição de polígonos. Vamos estudar a nomenclatura, a classificação dos polígonos. Vamos estudar as diagonais dos polígonos e também a soma dos ângulos internos e ângulos externos. Olha que massa! Então, muita coisa sobre os polígonos. Se você quer continuar aprendendo matemática no 9º ano, principalmente para a prova do SAEB, não perca tempo e se inscreva no nosso canal, porque aí você vai ficar por dentro de todas as aulas que são postadas aqui, além das notícias diárias. Vamos começar então, galerinha? Observe geometria plana polígono. Nesse primeiro item aí, a gente tem o seguinte, ó, polígono côncavo e polígono convexo. Sério? Qual a diferença, gente amiga, entre o polígono côncavo e o polígono convexo? Então, como é que a gente faz para diferenciar um polígono côncavo de um polígono convexo? Vamos fazer o seguinte, minha gente amiga. Trace uma reta, vamos? E se essa reta que você traçar interceptar o polígono em mais de 2 pontos, olha, nós temos então um polígono que é côncavo. Agora, minha gente amiga, se essa reta imaginária interceptar o polígono em no máximo 2 pontos, aí a gente vai ter um polígono convexo. Show de bola! Então, observe aqui, ó. Traçamos essa reta aqui, certo? A gente observa, ela irá interceptar em 4 pontos. E esse polígono aqui, 4 pontos. Isso porque nós temos aí, gente, uma concavidade. Então, caracterizamos esse polígono como sendo um polígono côncavo. Côncavo. Agora, em relação a esse polígono convexo, olha bem, traçamos uma reta. Essa reta vai cruzar no máximo 2 pontos, 2 pontinhos. Por isso a gente tem um exemplo bem simples de um polígono convexo, certo? Então vamos lá dar continuidade bem tranquila a essa classificação. Para a gente é importante apenas o estudo dos polígonos convexos. Apenas a parte teórica, você saber o que é um polígono côncavo é importante. Agora a parte de cálculo, para a gente no ensino básico, o importante são os polígonos convexos. O côncavo e o convexo, pois é, o convexo. A gente vai ver agora a nomenclatura dos polígonos. Presta atenção que legal. O nome do polígono está diretamente relacionado com o número de lados desse polígono. Tem mais uma coisa. O polígono tem N lados, ele sempre terá N vértices. Por exemplo, se o polígono tem 3 lados, ele vai possuir 3 vértices. E o nome dele é triângulo de 3, também chamado trilátero, trilátero. Agora, se ele tem 4 lados, a gente tem um quadrilátero. Cuidado, cuidado, cuidado. Quadrado é um tipo de quadrilátero, ok? Se ele tem 5 lados, nós temos o pentágono, como a gente viu. 6 lados, nós temos o hexágono, 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono, cuidado, 9 lados, cuidado com 9 lados, eneágono, não é nonágono, é eneágono. 10 lados, decágono, 11 lados, cuidado agora, nós temos um decágono. 12 lados, dodecágono. Agora é importante, ó, o que tem 20 lados é o icoságono. 20 lados, icoságono. Muito fácil, galerinha. Agora vamos continuar. Vamos ao terceiro item. E a gente vai ver o quê? O número de diagonais. Número de diagonais. Primeiramente, o que é uma diagonal? O que é a diagonal do polígono? Diagonal de um polígono é o segmento
cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Mas tá difícil, daí explica melhor, presta atenção. Nesse pentágono aqui, ó, como eu falei, se ele tem 5 lados, ele possui quantos vértices? Isso, ele possui 5 vértices, 5 lados, 5 vértices. Se eu pegar, por exemplo, unir esses 2 vértices aqui, ó, consecutivos, tá vendo? O que eu vou ter nada mais é do que o lado desse polígono. Agora, se eu unir a 2 vértices não consecutivos, por exemplo, esse daqui com esse daqui, tá vendo? Aí sim, a gente vai ter uma diagonal desse polígono, ok? Beleza. Vou traçar outra diagonal aqui, mais uma diagonal, outra diagonal, mais uma diagonal. E vamos traçar mais um aqui, outra diagonal. E por último, minha gente amiga, nós teremos aí essa diagonal, certo? Olha, é importante observar que o pentágono, ele possui o número de lados exatamente igual a 5. E o número de diagonais também, igual a quanto? Vamos contar? Também é igual a 5, ok? O pentágono é o único polígono em que o número de diagonais é exatamente igual ao número de lados. Isso aí é importante, não esqueça. Pentágono, número de diagonal, número de lados iguais. Bem, se a gente tiver muitos lados, aí a gente não vai dar para desenhar diagonal. Então, gente, o número de diagonais de um polígono de n lados é dado por essa formulazinha aqui, ó. Uma formulazinha linda. Por exemplo, preste atenção. Essa fórmula diz que o número de diagonais é exatamente igual a n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Por exemplo, no pentágono, se a gente colocar aqui, ó, n igual a 5, a gente vai ter o número de diagonais do pentágono. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Nesse caso, vai ficar como? Diagonal é igual a... Claro que vai ser exatamente igual, que a gente já viu, ao número de lados, o número de diagonal. 5, que multiplica 5 menos o 3. Tudo isso dividido por 2. 5 menos 3, galerinha, 2. E esse 2 dividido por esse 2 que tá aqui embaixo, ó. A gente corta, então o número de diagonais é exatamente 5, o pentágono. Então, em outras palavras, é só substituir no n o número de lados do polígono e a gente vai descobrir o total de diagonais, certo? Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer 2 exemplos sobre diagonais. Olha o que diz o primeiro exemplo. Determine, minha gente amiga, o polígono cujo número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Diz que o número de diagonais é o quádruplo do número de lados. É importante você escrever o seguinte: o número de diagonais é igual... Diagonais de diagonais é igual a 4. Quádruplo é 4 vezes. Quádruplo do número de lados. Então, 4n, porque n é o número de lados. Olha só, gente, o número de diagonais, a gente tem uma fórmula, lembra? Que expressa o número de diagonais. Então, a gente vai ter aqui, ó, n, que multiplica n menos 3. E tudo isso aí, galera, a gente vai dividir por 2, ok? Isso aí vai ser exatamente igual a 4 vezes o n. Agora você observa que esse 2 que está dividindo, ó, ele passa lá para o outro lado, multiplicando. E aí a gente vai ter o seguinte: n, que multiplica n menos o 3. Isso aí, gente, é exatamente igual a 2 vezes 4n, que é o 8n, certo? Agora, preste atenção. Como a gente tem aqui uma multiplicação, tá vendo? E aqui também uma multiplicação. O que é que a gente vai fazer? Vamos cortar, cancelar. Pois é, o n. Cancela o n aí, gente. E aí a gente fica com n menos o 3, certo? Igual a 8. Simples assim.
Agora a gente vai passar esse menos 3 para o lado direito. E aí a gente vai ter o n igual a 8 mais 3. O n será igual a 11. 11. Tudo bem? A pergunta está querendo saber qual é o polígono. 11 lados, minha gente amiga. Qual é o polígono? O undecágono. Muito bem, acertou. Undecágono. Próximo exemplo. No exemplo B, diz o seguinte. Determine o número de lados de um polígono convexo, sabendo que um de seus vértices partem 15 diagonais. Um dos seus vértices parta em 15 diagonais. Então, nessa questão, a gente quer saber o número de lados desse polígono, certo? Nós não sabemos quantos lados tem esse polígono. Vamos mais ou menos aqui desenhar alguns lados. Olha que bonitinho, para que você entenda o que está acontecendo. Se liga. Vem assim aqui. Aí depois continua, a gente não sabe, né? Continua aí, não sei quantos lados, né? E a gente não sabe quantos lados tem. Agora, preste atenção numa coisa. Sabendo que de um dos seus vértices partem 15 diagonais. Então aqui, ó, nós temos os vértices, tá vendo? Os vértices aí desse polígono, mais um aqui. Bem, vamos pensar, por exemplo, desse vértice aqui, ó. Vou chamar de vértice A. Aí desse vértice A, tá vendo? Vai partir, ó, 15 diagonais. 15 diagonais. Onde cada um de seu vértice parta em 15 diagonais. E aí vai indo. E aí a gente tem aí mais uma diagonal, certo? Então, o que a gente tem aí é o seguinte. É o total de 15 diagonais. Então, o que acontece? Do lado de cá, ó, contando esses vértices aqui, ó, a gente vai ter 15 diagonais. Então, contando, a gente também vai ter 15 vértices, certo? A gente vai ter 15 vértices. Por que 15 vértices, Dai? Não entendi. Bom, se estão partindo desse vértice aqui, é 15 diagonais, cada diagonal vai chegar em um vértice. Então, essa aqui chega a um vértice, essa aqui também chegou em outro vértice, essa aqui também vai chegar em mais um vértice, e assim vai indo, né? E assim vai. E a gente vai ter aí 15 vértices. Certo? Até aí? Agora acontece o seguinte. Nós temos ainda esse lado. Aqui esse vértice aqui, ó. Esse vértice. Temos esse vértice aqui, gente, ó. Porque são dois vértices que não recebem diagonais. Certo? Já que se partiu daqui, do A, chegando nesse vértice aqui, a gente não vai ter diagonal. A gente vai ter simplesmente o lado. O lado. Certo? Então, nós temos aí mais esse vértice daqui e esse vértice daí, certo? O vértice que partem aí as 15 diagonais. Ou seja, minha gente amiga, a gente tem 15 vértices, mais 1, 2, 3 vértices. Ou seja, nós temos aqui um total de 18 vértices. Ê, palma! Então, se tem 18 vértices, a gente vai ter o quê? 18 lados. 18 lados, certo? 18 lados, ok? Muito fácil essa questão, galerinha. E aí eu vou dar uma geral, ó. Presta atenção, nós temos aqui um vértice, ó. Desse vértice tá partindo 15 diagonais. Ou seja, desse vértice, ó, nós temos 15 outros vértices, certo? Então, são 15 vértices. Aí, esse vértice, temos um vértice do lado de cá. Desse vértice, nós temos outro do lado de cá. Ou seja, a gente tem mais 2, 15 mais 2, 17 vértices. Mais esse vértice aqui, gente, ó, que estão partindo as 15 diagonais. Ou seja, 18 vértices, consequentemente, 18 lados, certo? Soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Mas o que é que são os ângulos internos? Olha, a gente tem aí um pentágono, 5 lados, pentágono, certo? E aí a gente tem 5 vértices. Se ele possui 5 vértices,
ele também tem 5 ângulos, ok? O que eu estou desenhando aqui, ó, é um ângulo interno. Eu vou chamar esse ângulo interno, interno 1, certo? E esse aqui, gente, ó, é outro ângulo interno. Eu vou chamar de interno 2. Esse aqui eu vou chamar de interno 3. Esse aqui eu vou chamar de interno, ângulo interno 4. E esse aqui eu vou chamar de ângulo interno 5, certo? Agora observe o seguinte, como é que eu faço para saber qual é a soma desses 5 ângulos internos aí? Aí diz o seguinte, presta atenção. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo de N lados é dada por, olha só, soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, que multiplica N menos 2. N menos 2. Uma coisa muito importante você perceber, amiguinho ou amiguinha, é o seguinte. Tanto a soma dos ângulos internos como o número de diagonais, ela não depende do formato. Depende simplesmente do N, ou seja, do número de lados desse polígono. Nesse caso, a gente tem um polígono que tem 5 lados. Então, só no lugar do Nzinho, a gente coloca 5. E aí a gente vai ter a soma dos ângulos internos desse pentágono e de qualquer outro pentágono, desde que seja convexo e não côncavo, ok? Então, nesse caso, pessoal, no lugar do N, por exemplo, a gente vai colocar o N valendo 5. E aí a gente vai ter o seguinte, soma dos ângulos internos em um pentágono é dado por 180 graus, que multiplica quanto, minha gente amiga? 5 menos o 2. 5 menos 2, obviamente 3, e 3 vezes 180, a gente tem que a soma dos ângulos internos do pentágono é igual a 540 graus, ok? Agora, minha gente amiga, nesse mesmo item aí, a gente tem a soma dos ângulos externos, o que está do lado de fora. Agora, cuidado com uma coisa. Alguns alunos, algumas pessoas pensam assim, já que a gente tem o ângulo interno, então o ângulo externo é tudo que está aqui do lado de fora. Não, 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 não. Não é isso não, gente, pelo amor de Deus. O ângulo externo, para a gente enxergar ele, a gente deve prolongar os lados do polígono aqui, ó, como eu estou fazendo. Mais ou menos isso aí, estamos prolongando os seus lados, tá vendo? Ok? Aí a gente vai conseguir encontrar, visualizar o ângulo externo. Por exemplo, preste atenção, se aqui está o ângulo interno, aqui assim, gente, ó, a gente vai ter o ângulo externo. Se esse aqui é o ângulo interno, no vértice 1, o vértice 2, ângulo externo, é 1. É 1. Ângulo externo do vértice 2, ângulo externo do vértice 3, ângulo externo do vértice 4 e ângulo externo do vértice 5. Agora observe o seguinte, em cada um aí desses vértices, a gente tem que o ângulo externo e o ângulo interno juntinhos, representam um ângulo de 180 graus, ou seja, um ângulo raso, lembra? Então, no polígono, o ângulo interno, somado com seu respectivo ângulo externo, esses dois ângulos são suplementares e somam sempre 180 graus. Vai somar sempre 180 graus. Então, isso aí realmente é bem importante. É bom que vocês observem em qualquer polígono o ângulo interno somado com o seu respectivo ângulo externo. Sempre o resultado será 180 graus. Não esqueça jamais. Agora, qual é a soma dos ângulos externos? E aí, gente? Olha aqui, ó. Olha aqui. A soma dos ângulos externos, tá vendo? De um polígono convexo de N lados é dada por, olha só, a soma dos ângulos externos
é sempre igual 360 graus. Isso aí independe do número de lados, ok? Agora, vem cá, vem cá. A gente vai fazer aqui alguns exemplos para poder ficar mais claro, certo? Qual é o polígono em que a soma das medidas dos ângulos internos é o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos? Bem, olha o que está dizendo aí, minha gente amiga. A soma dos ângulos internos é igual ao quádruplo, ou seja, 4 vezes a soma das medidas dos ângulos externos. 4 vezes SE, certo? A soma dos ângulos internos tem uma fórmula correspondente e a gente lembra dela. Ela é 180 graus que multiplica N menos 2, ok? Tudo isso aqui vai ser igual a 4 vezes a soma dos ângulos externos. Galerinha, a soma dos ângulos externos é um valor constante, e a gente viu esse valor, é sempre 360 graus. Ok? Matemática é linda, matemática é linda. Agora, preste atenção, se a gente tem aqui uma multiplicação, e aqui tem uma multiplicação também, a gente pode muito bem simplesmente simplificar isso aí, cara. 180 com 360. Aqui ficará 1 e aqui ficará 2. Pois é. Então a gente vai ter o seguinte. Do lado esquerdo a gente tem N menos o 2, que é igual a, do lado direito, quanto? 4 vezes 2. Muito bem. 4 vezes 2 dá 8. Esse menos 2 aí, gente, passa lá para o lado direito, somando mais 2. Então o valor de N é igual a 8 mais 2, 10 lados. Como pergunta qual é o polígono, tem 10 lados, é DAI. Pois é, ele se chama decágono. Decágono. Belezinha, belezinha, belezinha. Vamos fazer mais um exemplo. Segundo exemplo maravilhoso, importantíssimo esse exemplo aí. Determine, minha gente amiga, o polígono convexo, cuja soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais multiplicado por 180 graus. Olha, vamos equacionar isso aí, certo? A soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais, ou seja, D de diagonais, multiplicado por 180 graus. Olha bem, a soma dos ângulos internos, a fórmula é 180 graus, que multiplica N menos 2. Lembra? Isso aí, galerinha, é igual a diagonais vezes os 180 graus. Agora, a gente pode simplificar para facilitar nossa vida. Cortamos aqui 180 e aí nós temos multiplicação e multiplicação, né, galera? Aí a gente pode cortar. E sobrou o quê? Do lado esquerdo, nós temos N menos 2. E do lado direito, a gente tem o D de diagonal, certo? Agora, observe. Vamos continuar o raciocínio, ó. A gente vai ter, então, que o N menos o 2 é igual a D. N de número de diagonais. D é o número de diagonais. N menos 2 é igual a D. D é o número de diagonais, então N é igual a N que multiplica N menos 3. E tudo isso aí, a gente divide por 2. N é o número de lados, viu, galerinha? Esse 2 que está dividindo, ele vai passar para cá, ó, multiplicando esse N menos 2. E aí a gente vai ter o seguinte, presta atenção. 2 vezes N, 2N. Certo? 4. 2 vezes 2, menos 4. 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. Esse N aqui, gente, ele vai fazer a distributiva. N multiplica o N,
E n também multiplica o menos 3. E aí a gente vai ter n vezes n, isso vai dar n ao quadrado. E n vezes o menos 3 vai dar menos 3n, menos 3n. A gente vai arrumar essa bagunça aí, viu, galera? Tá tudo doido. Vamos passar esse menos 4 lá para o lado direito e passar também esse 2n para o lado direito. A gente vai ter o seguinte, n ao quadrado. Agora, menos 3n com menos 2n dá quanto? Menos 5n. Menos 5n. Esse menos 4 vai passar para o outro lado, vai ficar mais 4. Isso aí tudo, minha gente amiga, é igual a zero. Percebe que a gente tem o quê? Vamos resolver para o produto, claro que poderia ser também resolvido por Bhaskara, sem problema algum, quem quiser. Agora, vamos resolver dessa forma. Se aqui nós temos o coeficiente 1, nós temos então que a soma dessas duas raízes é igual a esse valor aqui, ó, menos o 5 com sinal trocado, ou seja, 5. E o produto dessas duas raízes é igual a esse terceiro termo aqui, ó, ou seja, 4, certo? Agora a gente vai pensar o seguinte, dois números que multiplicado resulta em 4 e somado resulta em 5. Vamos lá, 1 vezes 4 é igual a 4, e 1 mais 4, nós temos o 5. Então, dessa forma aí, a gente vai ter o seguinte, os dois valores de n, n' e n duas linhas, eles valem 1 e 4. Muito bem. Agora, como n está representando o número de lados desse polígono, a gente não pode dizer que o polígono possui apenas um único lado, pelo amor dos meus filhinhos. Então, aquele valor n igual a 1 aí, a gente descarta. Então, agora a gente ficou com n igual a 4, ou seja, o número de lados do polígono é 4. Como é que chama esse polígono? Quadrilátero. Não é quadrado, é quadrilátero. Viu? Tá bom? Então, se a pergunta determine o polígono, olha só, número de lados igual a 1, a gente descarta. Polígono com um lado não existe, meu Deus do céu. Então, esse polígono tem 4 lados. O polígono que tem 4 lados é o quadrilátero. Escreve, Dai! Quadrilátero. 4 lados. Quadrilátero. Pronto, vamos para a última questão, porque já deu o que tinha que dar. E a gente vai fechar com chave de ouro essa aula maravilhosa! Viva o YouTube! Terceira e última questão. Diz o seguinte. Em um polígono, a soma dos ângulos internos e externos é 1080 graus. Determine o seu número de diagonais. Olha, a soma dos ângulos internos e dos ângulos externos é igual a 1080 graus. A questão está dizendo isso aí, certo? Agora, vamos substituir pelas fórmulas, né? Pelas respectivas fórmulas. A soma dos ângulos internos é dado por 180 graus, que multiplica n menos 2. Tudo isso aí vai ser somado com a soma dos ângulos externos, que é 360 graus, sempre 360 graus. Isso aí tudo é igual a 1080 graus, ok? Agora a gente vai passar esse 360 graus lá para o lado direito. E ele passará subtraindo, ele vai ficar um sinal negativo. Então a gente tem 180 graus, que multiplica n menos 2, que é igual a 1080 graus, menos 360 graus, dá quanto? A gente vai ter 720 graus, ok? Muito bem, menino danado.
Agora, como a gente tem aqui uma multiplicação, e esse 180 aqui, minha gente amiga, ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Desce, 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 dividindo. Vai dividir o 720, minha gente amiga. Então, a gente vai ter o seguinte, que o n menos o 2, n menos 2, isso aí vai ser igual a 720 dividido por 180, e aí a gente vai ter o seguinte, 4, 4, 4, 4, 4. E agora a gente passa esse menos 2 lá para o lado direito. Então a gente vai ter o n igual a 4 mais 2 igual a 6. N é igual a 6. Então a gente tem aí um hexágono, um hexágono, um hexágono, hexágono. Mas a pergunta é o seguinte, determine o seu número de diagonais. A pergunta é essa, determine o seu número de diagonais. A gente viu o número de diagonais de um polígono é dado pela fórmula n, que multiplica n menos 3, tudo isso aí, galerinha, dividido por 2. Então, nesse caso, o total de diagonais será o seguinte, no lugar do n de navio, a gente coloca o 6, já que a gente tem um hexágono, n é número de lados, viu, gente? Não é nada de navio. 6 que multiplica o 6 menos 3. Tudo isso aí, gente, a gente divide por 2. Então, a gente vai ter o seguinte. 6 menos o 3. Isso aí dá 3, né, gente? 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, dá quanto? Dá 9! Total de diagonais, 9! Simples assim. Muito fácil. Pronto, a gente chegou ao final, viu? Com mais aula de matemática, principalmente para o 9º ano, que vai fazer aí o SAEB. Um abraço, saudações pedagógicas. Saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás.